Vamos lá. Mercado de combustíveis. Esse vídeo é um vídeo crítico aí à ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Eu vou tocar esse vídeo aqui, eu quero saber se vocês concordam com isso que está sendo apresentado, hein? Vamos lá. A ANP fez 28 anos. 28 anos fingindo que fiscaliza o mercado de combustíveis. E fazendo isso com a mesma energia de uma preguiça dopada num domingo chuvoso. Era para proteger o consumidor. Mas quando o preço da gasolina cai nas refinarias e o desconto não chega no posto, a ANP faz o quê? Nada. Absolutamente nada. Só observa, tipo aquele estagiário que viu o crime, mas prefere não se envolver. A agência tem menos de 600 servidores para fiscalizar mais de 110 mil empresas. É como colocar um flanelinha para cuidar do trânsito de São Paulo inteiro. E desde 2013, o orçamento despencou 83%. A ANP virou uma ONG do descaso. Enquanto o crime organizado entra no setor, o cartel das grandes distribuidoras faz a festa. Odas condenadas pelo CAD, mas blindadas pela mamãe ANP. E as operações contra fraudes? Não foram da ANP. Foram da Polícia Federal e da Receita Federal. A ANP só chegou depois para tirar foto e dizer: juntos somos mais fortes. Hoje, a agência é o playground político do PSD de Gilberto Kassab. 2 diretores, Arthur Watt Neto e Pietro Mendes. Apadrinhados, claro. Watt é filhote do Otto Alencar. E Pietro é o poodle do ministro Alexandre Silveira. E sabe quem financia tudo isso? Empresários como Rubens Ometo, dono da Raizen Shell, maior doador do PSD. E o ICL, Instituto Combustível Legal, que é tipo o clube do bolinha das 3 gigantes. Shell, Ipiranga e BR. Enquanto isso, o número de servidores cai, o orçamento some e o brasileiro paga caro na bomba. A ANP deixou de ser Agência Nacional do Petróleo e virou Agência Nacional da Politicagem. E aí, você concorda com isso? Sabe o que é uma agência? Você sabe como é que se fala agência em russo? É soviete. Não, conselho que é soviético. Conselho é soviético. O que acontece aqui nesse caso da agência? O que é uma agência? Para que serve uma agência? Por que a esquerda brasileira criou esse conceito das agências e socou na sociedade como se fosse uma coisa super moderna e tal? É o seguinte, é o que eu falo para vocês aqui. O Congresso Nacional deveria ser proibido de fazer lei, tá? O Congresso Nacional deve ser proibido de criar leis. Só fazem lei ruim, lei merda, tá? Eu tava vendo esse código aí que é proposto pelo DERIT. É uma merda. É ruim do mesmo jeito. Horrível. Depois eu vou comentar sobre isso. De repente amanhã eu comento. Cara, a proposta é ruim, cara. É ruim, cara. Não é boa. A do PT é pior. Mas, cara, você vai criar a lei que dá poder ao Estado, no momento em que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso aí. Mas vamos lá. O que é uma agência? As agências foram uma estrutura que a esquerda trouxe para o Brasil, onde você pega atribuições do Congresso Nacional, tira do Congresso Nacional, cria a agência e coloca as atribuições da agência. Todas as agências brasileiras possuem atribuições que antes pertenciam ao Congresso Nacional. Então foi uma maneira de você tirar do Congresso um determinado poder, e o Congresso tem aquela rotação de políticos, né, o tempo todo. Então você consolidou esse poder do lado de fora. Você viu como ele disse ali, ó, você tem agências que são apadrinhadas. Agências pertencem a partidos. Sem partidos ali indicando as pessoas, são seus feudos. Ou seja, as agências não trabalham para o povo. As agências não trabalham para o povo. Elas trabalham para as estruturas de poder. E como você tirou as agências do Congresso Nacional e as indicações sempre ultrapassam o tempo de governo, você tem lá, acho que são 6 anos o período de vigência de um cargo, de um diretor desse aí, de um presidente e tal.
Então, você tirou um poder do Congresso e entregou um poder para a política. Isso são todas as agências. Por isso que quando você olha, as agências estão fazendo sempre coisas que são anti-povo. Elas não trabalham para o povo. Todas elas. Você pode pegar qualquer agência. Seja a Anatel, a ANP, a ANS. A ANS está lá para garantir o reajuste do plano de saúde. Está lá. A Anatel está lá para garantir dinheiro para um monte de gente, menos para a gente. Eu lembro quando o começo da internet no Brasil, vocês lembram que a gente tinha aqui, a Anatel obrigou o cidadão que quisesse ter banda larga, né, a DSL, ele tinha que contratar um provedor. Vocês lembram disso? Era obrigatório contratar um provedor. Ok. Aí um dia eu fui fazer um serviço, né, num provedor, e cheguei lá, tinha um servidor de autenticação lá no teto, assim. Eu já tinha ruídos que aquilo era à toa, né? Aí eu, fulano, aquele servidor lá, um rádios lá, autenticando e tal, pra que serve aquilo lá? Ah, porque eu tô olhando lá, ele tá numa rede separada da nossa rede aqui interna, que é a rede de dados. A pessoa conecta ali, autentica, não tem nenhuma conexão, aí depois da autenticação ele joga para cá, aí você via que fisicamente, ele só navegaria se ele autenticasse, mas fisicamente você olhava, a pessoa podia navegar sem passar pela autenticação que era cobrado. Aí, quer dizer, a Anatel criou uma obrigatoriedade de autenticação para você dar dinheiro para as empresas que não faziam o melhor. É mesmo assim, é como se você dissesse que, olha, para você abrir o portão da garagem do seu prédio, a gente precisa contratar um serviço de uma empresa que faz a limpeza do corredor. E o pessoal ficava pagando a empresa de manutenção de limpeza do corredor para abrir o portão. A Anatel fez isso com o povo brasileiro. E você olhava o faturamento das empresas, na época o faturamento o que era o que dava maior rentabilidade era esse serviço. Porque você não tinha nada, você não precisava gastar dinheiro com nada. Era com uma maquininha ali parada, tomando ali 20, 30 reais de cada pessoa que tinha. Aí o cara tinha lá 2, 5, 10 mil pessoas te dando 30 reais para nada. Não tá bom, não? Caía 300 mil reais na conta da empresa todos os meses para nada. Para nada. Aí você é desviado e navega. Isso é o que as agências fazem. A ANP tá aí, ó. Você tem combustível com problema no Brasil inteiro. Aí de vez em quando faz uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali. Não serve para nada. Tá aí, ó. Mais uma agência que pode fechar. Pode fechar. Você tem que entregar esse poder para o município. Todos esses poderes de fiscalização local tem que ser tudo para o município. Só que para isso tem que mudar também a legislação municipal, a arrecadação de imposto do município. Tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Tá bom, gente? Ó, não esqueça de curtir, de compartilhar 1.800 telas, tá? Hoje não tem sorteio de livros, tá? Mas mesmo assim, manda o seu superchat, mande aí o seu comentário. Mande aí a membresia de presente. Quantos tiveram hoje? Acho que só uma, né? Só uma membresia só. Vê o que você pode fazer para ajudar o palhaço, que ontem a gente vai continuar com as notícias aqui. A live hoje não vai ser muito longa, né? Aí ontem quem apareceu falando todo pimpão, Zé Disseu. Conversa franca com Zé Disseu. Vamos ouvir e eu vou tecer comentários aqui sobre Disseu. Vamos lá. Isso é um verdadeiro escândalo que está acontecendo. O que ele está falando não é mentira não, tá? Mas é aquela coisa do Mourão, né? Não mate o mensageiro. Do Mourão a gente despreza o mensageiro. E esse mensageiro aqui é malandro demais. Ele está reclamando desse esquema que hoje eles operam. Eles estão operando o sistema hoje, que antigamente a gente conhecia como mensalão, que é a compra de votos do Congresso. Eles já estão reclamando disso. Porque lembra, o modelo ideal comunista
Não é compra de voto, não é mensalão, é você ter um Congresso inteiro absolutamente vassalo, sem que isso custe dinheiro para você. Estão gastando uma fábula para você conseguir conquistar o Congresso. E para eles isso aqui é um baita do incômodo. Porra, a gente quer o poder sem precisar botar a mão no bolso, né? Isso é um verdadeiro escândalo que está acontecendo nessas emendas positivas. É uma coisa, porque na verdade se dá para cada deputado dinheiro para ele fazer campanha, né? Virou um poder eleitoral, é a corrupção da eleição, da democracia, isso, 52 bilhões para os deputados. Tem deputado que tem 600 milhões em 4 anos para distribuir. Agora me contou um historiador que nos Estados Unidos teve um período que isso existiu, chamava repartir. Isso aqui é uma verdade que a gente comenta lá no site, no canal do Fernão, toda quarta-feira, às 18 horas. E as pessoas não acreditam. Os Estados Unidos já foram igual ao Brasil. Da questão política, corrupção, a desordem institucional. Já foi início do século XX. Os Estados Unidos eram uma zona. Uma zona. Então, existia também a repartição, distribuição de dinheiro lá nos Estados Unidos para compra de voto, tá? Depois, como que eles resolveram isso, eu conto. Teve um período que isso existiu, chamava repartir o barril de carne de porco. O nome que o povo deu americano para essa coisa de dar dinheiro para os deputados fazer emenda era repartir o barril de carne de porco. Você vê que é um nome totalmente pejorativo, entendeu? É que nós estamos assistindo no Brasil um verdadeiro escândalo. Por isso que o Supremo Tribunal Federal está tomando medidas. E essa questão de renovar a Câmara dos Deputados, de dar um grito no país para o país renovar, é a coisa talvez mais importante que nós temos. Isso é um... Viu? O trabalho que eles estão fazendo com o Supremo, eles querem ver se eles conseguem ter o voto do parlamento sem precisar pagar por isso. Porque a quantidade de dinheiro que está saindo é muito grande. É muito grande. Eles não querem ter que pagar por isso. Chamaram o Supremo para estar ajudando eles ali, né? Viu? E outra coisa, ele termina dizendo: a próxima eleição é a mais importante que nós já tivemos. Algo me diz que nesta próxima eleição a esquerda não está com as garantias que ela já teve em outras eleições. Algo me diz que o ambiente mudou. Perderam o apoio americano, alguma coisa mudou nas eleições. Está todo mundo preocupado com a eleição. O que não aconteceu na última. Não tinha esse tamanho dessa preocupação na última. E tudo está indicando também que na próxima o TSE vai ser mais rígido que o anterior. Ou seja, vamos ter mais censura. Teremos mais censura. Mas isso tudo está me fazendo crer que a próxima eleição será diferente. Parece que eles tinham um poder que eles perderam. Alguma coisa aconteceu ali que de repente eles estão todos preocupadíssimos com a eleição. Beleza? Então, nós mostramos a ANP, a bagunça institucional, tá? Nós estamos mostrando aqui o Dirceu falando sobre a bagunça institucional, tá? Sobre o governo federal está comprando votos no parlamento. E a quantidade de grana é pantagruélica, tá aí. Chamaram o STF, que não tem nada a ver com isso. Então, você está vendo a dimensão da bagunça brasileira? Ampliar essa bagunça, tá? Vamos ampliar essa bagunça, tá? Na sequência, antes eu preciso... Como vai ser uma parte um pouco mais demorada, deixa eu ler antes o superchat aqui de vocês, tá? Vamos lá aqui. O Carlos Tabosa mandou 10. Bom dia, Laudelino. Pendência é contagiante. Se tiver tempo, comente a saída do presidente da BBC, né? Saiu o presidente e a chefe de conteúdo da BBC, porque durante a campanha do Trump, durante os eventos lá eu tenho aqui para mostrar coisas dos Estados Unidos já. Da invasão lá do Capitólio e tal, eles editaram vídeos com falas do Trump
para dar a entender que o Trump estava apoiando aquilo lá, tá? E nas investigações, os Estados Unidos não só já tinham separado esses vídeos, mas descobriram, tem gente que já confessou que foi intencional, tá? E o Trump mandou, botou na rede e falou, ó, a BBC fez, BBC é uma TV estatal inglesa, tá? E o Trump falou assim, olha, se até sexta-feira a BBC não pedir desculpas publicamente por aquilo que fez... Não, ele falou o seguinte, ou vocês me pedem desculpas até sexta-feira, ou me paguem $1 bilhão. Ou seja, o Trump já está anunciando que agora que se descobriu isso aí, com todas as evidências, que ele vai processar a BBC. E que ele vai pedir $1 bilhão nesse processo, tá? Lembrando que a BBC é uma TV estatal inglesa, tá? Estatal, absolutamente tomada pela galera woke, a galera de esquerda. E o britânico paga uma taxa, né, obrigatória lá para bancar a BBC, né? Rita Leone mandou 10 aqui, obrigado, Rita. Alguém lembra do Jânio espanando a cadeira do prefeito no dia da posse? A Rita entregando a idade aqui, ó. A vassourinha, tirar poeira, varrer a corrupção. Juliano Maximiliano mandou 10, falou sobre a história de se lançar, mesmo com o risco de perder, mas usando isso para se projetar. É o caso do Eduardo Bolsonaro. Mesmo se ele perder, seu nome firma-se como líder antissistema. Isso é uma prática super comum dentro da política. Dentro da política. Se não fosse isso, você não saberia quem é o tal do Cabo Daciolo. Você não saberia quem é. Zero. Exatamente isso. Sérgio Tirelli mandou 10 aí, ó. Lá, uma anistia ampla, geral e restrita. Fechada com o Bolsonaro. Bolsonaro só tem a gente, cara. E a gente só tem o Bolsonaro. Essa que é a verdade, tá? Pessoal, temos que passar da fase de ser anti-PT. É muito pouco para nós. Essa direita que se vende por muito pouco. Lembrar sempre que quem estão no grupo dos 29 partidos que se unirão contra o PT. A galera que está se juntando aí contra nós. A favor do poder para eles e contra nós. Verdade. 1.900 telas, hein, gente? Não esqueça de curtir, compartilhar, deixa o like aí, tá bom? Votei nesse bosta, para não votar na merda do Olívio Dutra. Pior que ele tem mais 4 anos pela frente. Helena Duarte. O Maximiliano tá dizendo que são 2 votos para senador. Vamos confirmar isso aqui, ô Maximiliano, trazer para cá, tá? Porque sendo 2 votos, facilita tudo. Por isso que o Randolph estava querendo mudar para um voto só. Senhor Jackson mandou 5 assinaturas de presente. Obrigado, senhor Jackson. Temos 6 assinaturas, faltam 24 para nossa meta, mas hoje não tem sorteio de livro. Tá, hoje não tem, não. Flávio Almeida mandou uma assinatura de presente também. Obrigado, Flavinho. Marcelo Santos mandou 10. Fala, querido palhaço e palhaçada. Mandei um e-mail com comprovante do Pix para o livro. Ótima semana para todos. Obrigado, querido. Depois eu passo lá. E até que tem que agradecer o pessoal do Pix, tá? Mas aqui eu não sei quem é que tá doando Pix e quem tá mandando de algum dinheiro para livro, para comprar livro. Às vezes acontece isso, tá bom? Obrigado aqui, ó. Deve ser, ó. O Marcelo deve ser esse Pix que você falou aqui agora. Marcelo Santos, obrigado, Romero Pacheco. Josenildo Faria. Não, mandou R$2 e não é para comprar livro, é verdade. Valeu o Romero Pacheco, Josenildo, obrigado aqui a Lúcia Maria, a Karina Camilo, João Chama, ontem eu embalei já os livros do João Chama. Obrigado, meu querido, obrigado, deixa eu ver aqui. Obrigado depois do João Chama, Roberto Lima, senhor Jackson, obrigado, meu querido, obrigado, Francisco de Paula, o Jacileide, a Maria Jacileide, obrigado também. A Maria Aparecida, obrigado, querida. Obrigado aqui a Marcela Cardoso. Flávio Danilo Romano, obrigado, querido. É outro livro que eu embalei ontem também. Maria Lúcia Barreiro, obrigado, querida. Todo mundo que apoia o canal aqui no bilheteriadocirco@gmail.com, tá bom? Beleza? Vamos lá. Graça Guimarães mandou R$10,90, obrigado, querida. Em 2018, votamos em 2 senadores para as 2 vagas. Então, mantendo isso aí, beleza. Vai ser lavada, né? Agora, eles estão querendo mudar a regra, isso que a gente tem que estar atento. Eu acho que a questão do Randolph tinha sido retirada de pauta, mas não tinha excluído. Tem que dar uma olhada como é que está essa situação. Eles queriam mudar para um voto só. Neuci Sevilha Bueno mandou vintão aí, ó. O Mourão fez muito. Ele traiu o Bolsonaro e os patriotas. A obra dele até agora é só essa, né? Só essa.
Marcelão Santos mandou uma assinatura de presente também. Obrigado, querido Marcelão. Obrigado todo mundo. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, nós vimos a questão da bagunça da ANP. Nós vimos a bagunça política, tá? Aí agora mais uma bagunça criada pelo Ministério do Meio Ambiente. Deixa eu botar a tela cheia aqui, ó, para vocês, ó. Mais uma bagunça do Ministério do Meio Ambiente, que a gente está acompanhando a questão da tilápia. Vamos lá. Não pode proibir a criação de tilápia aqui no Brasil. A tilápia, que representa 68% da produção de peixes em ambiente controlado aqui no Brasil, que tem enriquecido tantas famílias, até porque gera 10 vezes mais riqueza pela mesma área em relação à lavoura de planta, por exemplo, pode ter sua produção banida aqui no país por uma canetada de ministro. Essa proposta vem da Conabio, ligada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, liderado por Marina Silva. Querem classificar a tilápia como uma espécie exótica, invasora e predadora. Se isso for aprovado, será proibido ou, no mínimo, muito dificultado criar, transportar e vender o peixe em todo o país. A justificativa? A alegação de que a tilápia não é um peixe nativo. Bom, o milho também não é, o soja também não é e o trigo também não é. Vamos proibir tudo, então? Só em 2024, o Brasil produziu 662 mil toneladas de tilápia. Somos o quarto maior produtor do mundo. É uma cadeia produtiva inteira que emprega, alimenta e exporta. Famílias inteiras hoje dependem desse excelente mercado. No Paraná, aqui no nosso oeste, cidades como Nova Aurora, Palotina e Maripá geram milhões de reais com essa produção. Em Nova Aurora, a tilápia representa 12% do valor bruto de produção do município. Em Maripá, quase 8%. Em Cascavel, essa produção está só começando e tem sido fomentada pelo nosso governo, enxergando nela uma oportunidade de botar cada vez mais comida na mesa de cada vez mais famílias. Agora, Brasília pode acabar com tudo, sem entender a realidade de quem produz, sem dialogar com o setor e colocando em risco o sustento de muitas famílias. Enquanto o mundo investe no que dá certo, o Brasil ameaça destruir uma das suas próprias maiores vocações. Depois perguntam por que esse país não vai para frente e por que o tal Brasil do futuro nunca chega. Como diz o diabo loiro Marcos Lisboa, nós não somos pobres à toa, isso aqui é trabalho de profissional. É isso aí. Então veja, além da desorganização que você tem, mostramos a parte política, mostramos a ANP, mostramos agora a parte que não deixa de ser parte política também, tá? Mas o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, né? Pecuária, né? O MAPA, junto com a Marina Silva, querendo destruir a cultura da tilápia aqui no Brasil. Dentro da cadeia. Que foi um tremendo de um sucesso. Tremendo no sucesso. Em paralelo, a JBS está importando tilápia do Vietnã e não tem nada contra, não tem ninguém contra, tá tudo bem e tal. Então o que a gente está assistindo é a substituição do pequeno produtor pela JBS. Mas isso não é feito assim. Você não vai proibir a tilápia. O que eles vão fazer? Eles não querem proibir a produção de tilápia. Eles não podem fazer isso, eles sabem que isso dá errado. O que eles vão fazer é uma espécie invasora. Então, você, produtor de tilápia, vai ter que garantir que nenhum peixe desse vai escapar da sua piscina, sair voando e entrar num rio. Nenhuma tilápia vai bater asa e sair lá. Para isso, você, produtor, vai ter que ter o certificado tal, vai ter que ter expensão tal, equipamento tal. Então eles vão criando uma série de normas que torna impossível a existência do pequeno produtor. Aí, naturalmente, essas empresas vão ser assimiladas e compradas pelas empresas grandes, que é o que a pauta ESG faz. Ela entrega tantas obrigações que o pequeno não consegue cumprir. Aí só restam os grandes. Então é para você garantir que o mercado vai estar na mão do amigo. E o amigo que já está se apresentando para esse mercado é a JBS. Então, se der errado para os produtores, eles vão falar, olha, nós não estamos proibindo a produção de tilápia. Quem falou isso é fake news. STF, cadeia na galera da direita aí, ó. Fake news, mais uma fake news. É absolutamente permitido você criar tilápia. É igual a primeira vez que eu peguei uma guia, eu trabalhava na Peugeot,
Peguei a guia de exportação de um Peugeot 206 para Cuba. Cuba. O Peugeot 206 custava 20 e poucos mil reais aqui no Brasil, 30 mil reais aqui no Brasil. E só para vocês terem a proporção, quando custava 20 mil reais aqui no Brasil, em Cuba, ele chegava lá por 260 mil reais. O carro que custava 30. Ou seja, o governo dizia que nós tiramos a limitação. Não, agora pode importar. Cuba já pode importar carro. Já pode importar carro. Se alguém disser que não pode, é mentira. Fake news. É assim que eles fazem. Pode importar. Mas você vai importar com aquela tarifinha a mais. Aí você fica falando assim, tá, palhaço, mas isso é Cuba, né, cara? O Brasil não é Cuba, o Brasil é outra coisa. Eu falei, é verdade. O Brasil não é Cuba. Mas o Brasil tá no caminho de Cuba. Falamos da desordem, várias desordens, né? Temos mais